Vamos começar o programa de hoje mostrando o que é a doma racional. Uma técnica de domar equinos sem traumas, violências, mas com muito respeito com o animal. O cavalo é um dos mais importantes animais ligados à história da humanidade e da agricultura. Há milhares de anos, o homem percebeu que poderia utilizar-se deste animal como meio de transporte ou como força bruta para a execução de muitos e diversos trabalhos. Os cavalos tiveram também um papel insubstituível no desenvolvimento e nas conquistas da humanidade, e desde então, o homem tem a necessidade de domar este belo e selvagem animal. A doma sempre foi um processo de dominação e submissão do animal às vontades do homem. Um processo muitas vezes cruel para o cavalo. A doma tradicional ainda é muito utilizada em propriedades, mas hoje o que mais se usa é um método que consiste em ganhar a confiança do animal ao invés de dominá-lo pelo terror. Um processo conhecido como doma racional. A doma racional é uma técnica de amansamento de equinos que visa condicionar esses animais sem qualquer tipo de violência. Os cavalos são ensinados a obedecer aos comandos do homem, de forma a tornarem-se animais mais confiáveis, com melhor rendimento e maior vida útil. O Otávio sempre foi apaixonado por cavalos. Desde criança, gosta de estar com eles. Em 2005, foi para os Estados Unidos e lá conheceu a doma racional. E desde então, são 11 anos ensinando a técnica às pessoas e fazendo esse tipo de doma em animais de fazendeiros do Paraná. Otávio, por que você optou em fazer a doma racional na sua propriedade e também atender fazendeiros? Olha, Sérgio, eu sempre fui apaixonado por cavalo desde pequeno. E eu ganhei um livro do Monty Roberts, o Encantador de Cavalos. E aquilo me despertou minha curiosidade daquela doma gentil. Apesar de não ser o método que eu uso do Monty Roberts, foi ali que eu comecei meu interesse. Então fui atrás de cursos, fui até para os Estados Unidos aprender, e aí surgiu essa paixão pela doma racional. E como ter uma performance bacana, como ter um resultado de um trabalho onde vai agradar na lida diária com o animal e também quem te contrata? Então, para a gente ter um resultado é preciso que a gente entenda primeiro o que é o cavalo. Tá? O cavalo, ele é um animal irracional, um herbívoro, mamífero, que ocupa um lugar intermediário na cadeia alimentar. Ele está acima dos vegetais produtores e abaixo dos carnívoros consumidores. Portanto, o cavalo ele é uma presa. E como uma presa, ele tem características claras de presa. Orelhas que se mexem para todos os lados, umas independentes das outras. Os olhos que permitem uma visão de quase 360 graus. Poucas horas de sono. Membros grandes e fortes que permitem atingir grande velocidade na fuga. Tá? Vida social. O cavalo não sobrevive em bando se não tiver um dominante e os dominados. A gente precisa exercer um papel de dominante, mas um dominante sem que haja violência. Tá certo? E como o cavalo é uma presa, ele está sempre achando que vai morrer. Toda hora o cavalo acha que ele vai morrer. Se passa uma sacolinha, ele assusta. Se voa uma galinha, ele assusta. Se o trator liga, ele assusta. Se ele olha para o ser humano na visão do cavalo é um predador clássico. Olhos voltados para frente, mãos que lembram garra, postura e atitude de predador. Então nós precisamos entrar na cabeça do cavalo para mudar essa relação que ele tem do ser humano e esse medo que ele tem das coisas. E quais as etapas então para uma doma racional ser bem feita? Nós vamos mostrar a etapa passo a passo para você agora ali. Vamos lá então. Sérgio, esse animal ele já está cabresteado e já tem um contato com o ser humano, mas porém nunca foi montado. Ele vai ser montado pela primeira vez hoje. Dentro daquelas fases que você falou de uma parte de alívio de pressão. O que é isso? Isso. O cavalo ele só aprende no alívio da pressão, tanto para correção quanto para ensinar alguma coisa. Um exemplo, vamos supor que esse cavalo não fosse cabresteado e eu queria que a hora que eu puxasse o cabresto ele andasse para frente. Então eu ia fazer uma pressão, ele veio, eu alivio. Ele vai entender que quando tem uma pressão, nesse caso do cabresteado, quando tem uma pressão é para ele andar para frente.
Serve tanto para uma correção de alguma coisa errada que o cavalo esteja fazendo, quanto para ensinar uma coisa nova. Nunca com movimentos bruscos. Nunca com movimentos bruscos. Bom, a primeira etapa é a gente fazer a dessensibilização. O cavalo tem o corpo, a pele muito sensível. Você pode perceber que quando pousa uma mosca no cavalo, ele se treme inteiro. A sensibilidade da pele dele é muito grande. Então, eu uso uma varinha que na verdade seria a extensão da minha mão. Porém, como o animal é chucro, eu não vou chegar e colocar minha mão direto na perna do cavalo, eu posso me machucar com um coice. Então, eu uso a varinha. E eu começo passando por todo o corpo do cavalo. Se ele tiver alguma reação indesejada, eu vou punir ele com uma pegada no cabresto. Se ele quiser dar um coice, se ele quiser fugir, eu vou dar uma... E alivia. E alivia. Para ele entender que, a partir do momento que ele deu um coice, ele tem uma punição e a hora que ele parou, a pressão é aliviada. Tá certo? Então eu faço por todo o corpo do cavalo. Feita essa desensibilização com a varinha, eu vou abrir, na ponta dessa vara tem um saco plástico, tá? Que é uma coisa que causa muito medo no cavalo. O barulho, o movimento. Então eu vou abrir esse saco plástico e vou fazer da mesma forma. Porém, agora com barulho. Ó, pode perceber que ele quer fugir, eu dou uma pegada, ele para, eu alivio. Tá certo? Passo por todo o corpo do cavalo, eu paro e agrado. Nunca dou tapinha no cavalo, sempre com a mão espalmada. Isso aqui faz com que o cavalo lembre da mãe dele quando lambia ele, certo? A cada etapa que eu vou avançando, eu procuro movimentar esse cavalo. Para ele ter na mente dele que eu domino os pés dele. Eu faço ele parar, eu faço ele andar. E toda hora que ele parar, eu já quero ele acostumar com o comando de ou. Então toda vez que ele para, eu já quero que ele acostume com o comando de ou, para na hora que eu estiver em cima dele, eu falar ou ele parar. Tá certo? E a próxima etapa? A próxima etapa, eu quero pegar os membros desse cavalo. Ele já está desensibilizado de todos os lados. Eu quero pegar os membros desse cavalo, as mãos e os pés. Por quê? Um cavalo na natureza sem pé e sem mão, ele é uma presa fácil. Então a partir do momento que o cavalo te dá o pé e te dá a mão, ele já está passando, você já está mostrando confiança para o cavalo e o cavalo está mostrando confiança para você. Tá certo? Então eu vou lá então. Ele quis andar, eu pego um pouco. Não quero que ele ande, eu quero que ele fique parado quando eu estou do lado dele. Ele teve reação, eu vou pegar. A hora que ele parou, eu paro, alivio a pressão e vou de novo. Ele deu a mão, eu já solto rapidamente. Vou de novo. Ele deu a mão. Acaricia. Isso. E agora o membro posterior é a mesma coisa. Se ele quiser andar ou tiver alguma reação, eu vou pegar no cabresto. Se ele não fizer nada, continuar parado do jeito que está, ele não vai ter punição. Agrado. Vou lá de novo. Depois de eu ter pego os membros do animal, eu quero começar a flexionar o pescoço dele para um lado e para o outro. Para na hora que eu estiver em cima e eu precisar ter um controle de um cavalo, eu vou virar ele para um lado e para o outro. Então, de novo, o mesmo esquema do alívio da pressão. Eu puxo, ele veio, eu alivio. Vou de novo. Eu puxo, ele veio, eu alivio. Tá? Puxo, ele veio, eu alivio. Então, nessa fase, o cavalo já está desensibilizado, já peguei nas mãos e nos pés dele, já flexionei o pescoço para um lado e para o outro. Agora eu quero que ele acostume com o meu movimento do lado dele e eu já vou montar nele a pelo primeiro. Eu monto nele a pelo primeiro, depois eu selo. Então vamos lá. Eu começo, para ele acostumar com o meu movimento perto dele, eu começo dando uns pulos. Se ele se mexer, eu pego, tá?
faço para um lado. Ó. Tudo que eu faço para um lado, eu faço para o outro. Good boy. Quero começar só botando meu peso em cima dele primeiro. Ele nunca foi montado? Nunca foi montado. Coloco o meu peso nele primeiro e já alivio. Faço de um lado, faço para o outro. Se ele andar, eu vou pegar no cabresto. Como ele não andou, não se mexeu, eu desço e agrado. E vou de novo. Cada hora eu vou acrescentando uma coisa a mais. Quero passar a perna até montar. Desço, agrado, cumpri mais uma etapa, vamos fazer ele se movimentar. E vamos de novo fazer ele acostumar com o comando de ou. Ou. Já aprendeu. Falei que ou é para parar, ele tem que parar. Então agora nós vamos apresentar os equipamentos para ele, que é a manta e a sela. Como essa manta já foi usada, ela já tem cheiro de outros animais, eu deixo ele cheirar, se acostumar com o cheiro. E da mesma forma que eu fiz com a sacolinha, eu vou fazer com a manta. E a sela, a mesma coisa. Deixa ele cheirar a sela. Também vou colocar a sela primeiro sem manta, só para ele sentir o peso, porque a sela é mais pesada. A mesma coisa que eu fiz com a manta, eu quero fazer com a sela. Fazer ele passar todo o corpo do animal. Ponho de um lado, tiro do outro. E agora eu já posso selar propriamente dito. Manta e sela. Ele quis andar, eu dou uma pegadinha. Primeira vez que eu vou botar a sela no cavalo, eu quero botar de forma tranquila, suave, para que ele não se assuste. Ajeito a barrigueira do outro lado e vou começar a apertar essa barrigueira. Eu nunca aperto muito de uma vez, tá? Deixo ele acostumando com a pressão da barrigueira aos poucos. Então eu ponho a barrigueira, não aperto muito e vou andar com ele. Lembrando que fazer o cavalo andar, você fazer o cavalo mexer os pés, isso mostra que quem está dominando a situação é você. E novamente vamos acostumar ele com o comando de ou. Ou. Good boy. Partindo daquela linha de que fazer o cavalo movimentar os pés traz um respeito do cavalo pela gente, nós vamos começar a trabalhar ele na guia. Vamos fazer ele andar em círculo, algumas mudanças de direção, que isso também mostra o comando, mostra quem está no domínio da situação, você fazer o cavalo virar de um lado para o outro e parar, tá? Então para isso, eu quero indicar o caminho para ele, ele não foi, eu incentivo, ele foi, eu paro. Ele está tranquilo, está andando a passo. Isso também ele vai acostumando com a sela. Eu quero pedir um pouco mais de velocidade. E depois eu vou dar o comando de parada. Eu quero que ele pare, cruze os posteriores e pare de frente para mim. E relaxe. Olha como ele está submisso, abaixando a cabeça em sinal de submissão. Quero já do chão, antes de montar, fazer alguns trabalhos de solo, fazer com que ele cruze a mão uma na frente da outra, como se fosse um spin, tá? Então da mesma forma, aqui do solo, eu quero colocar pressão nele aqui, e a partir do momento que ele cruza a mão na frente da outra, eu alivio a pressão.
Tá vendo a mão cruzando uma na frente da outra? É isso que eu quero, ó, que uma mão cruze na frente da outra. A gente já fez toda aquela preparação para ele ficar parado no lugar quando eu vou montar, mas se ele quiser andar, eu vou pegar, tá certo? Ó, ele quis andar, eu peguei, tá? E quero que ele fique parado quando eu monto. Vou agradar ele, tá? Ele nunca foi montado. Nunca foi montado. E aquele fato de você virar a cabeça do cavalo, eu quero que ele comece andando em círculos. Por isso, a importância de você flexionar o cavalo do chão, tá? Faço ele sair a primeira vez para um lado. Eu quero que ele pare no meu comando, não a hora que ele quiser. Então ele está andando para um lado, eu vou pedir para ele parar. Ele parou, eu deixo ele curtir esse parado, esse descanso. Vou para o outro lado. Perna e boca. Faço ele andar em círculos. E novamente, sento na sela, falo e deixo ele curtir a parada. Hoje o cavalo ele é como um pet hoje. Ele é como um animal de estimação. E como tal, o povo quer bem-estar para o seu animal. Então, cada vez mais as pessoas estão procurando essa doma racional, doma sem violência. Ganha o cavaleiro e ganha o cavalo. Justamente. Muito bom.